Salve, salve, mineradores! Bem-vindos a mais um episódio do Mining the Future. Hoje a gente vai estar estreando um quadro novo, o quadro Perguntas e Respostas Q&A, Questions and Answers. E temos uma nova convidada, uma convidada especial que vai começar também a participar com a gente do Podcasts Futuros, a Maria Fernanda. E também estou aqui com o Caião, meu grande co-host desde o início. Por favor, gente, se apresentem, deem um oi para os nossos ouvintes para a gente inaugurar esse novo quadro e mais um Mining the Future. Salve, salve, tudo bem com vocês? Muito mais do que uma convidada, né? Uma apresentadora. Bem-vinda, Maria Fernanda. Se apresenta aí para a gente. Então, galera, prazer, sou Maria Fernanda. Eu trabalho na Arto, vai dar mais ou menos um ano agora, principalmente na parte de mídias sociais, então tudo que vocês veem ali pelo Instagram, geralmente sou eu por trás, né, junto com, claro, né, os relatórios do Leta, do Roberto, enfim. Mas também produzo conteúdo nas minhas redes sociais sobre Bitcoin, economia e liberdade, vai dar um ano e meio, talvez. E é isso. Legal, legal. Seja bem-vindo e vocês vão ver bastante a cara dela agora. Aproveitem, vai ser um prazer ter ela aqui apresentando com a gente o Mining the Future. Então vamos lá, para a gente abrir aqui a nossa sessão de perguntas e respostas, para divertir a galera, trazer conteúdo para vocês. Caião, quer começar fazendo aqui a primeira pergunta para a gente? Vamos, a gente separou, só deixa eu dar um pequeno disclaimer para explicar para a galera que está escutando como vai ser o formato. A gente fez um balãozinho de pergunta e resposta no Instagram e a gente mais ou menos organizou as perguntas que foram feitas em 3 grandes tópicos, que é sobre energia, sobre Bitcoin, mineração de Bitcoin e, o final, outro tema que chama HPC, que a gente vai explicar no finalzinho o que é. Então, a primeira pergunta que fizeram foi no tema energia. Perguntaram assim, abre aspas, Leta vai minerar com cocô de vaca. Não é brincadeira, já ouvi ele falar isso alguma vez. Então, isso é aquele pensamento de que a mineração de Bitcoin permite a gente utilizar a energia ociosa e toda forma de matéria orgânica, quando ela sofre uma decomposição anaeróbica, que é uma decomposição sem a presença de oxigênio, ela libera metano. Esse metano é basicamente gás de cozinha, ele pode ser queimado, e aí ele é queimado e produz eletricidade. Essa eletricidade pode ser utilizada para minerar Bitcoin. Mas, ou seja, qualquer matéria orgânica em decomposição, teoricamente, pode ser a matéria-prima para mineração de Bitcoin. Isso é verdade para restos de plantação, por exemplo, bagaço de cana. Isso também é verdade para esterco de vaca. Teoricamente, é 100% possível colocar esses, restos de criação, seja esterco bovino, seja esterco suíno, colocar em grandes biodigestores e a partir disso gerar metano. Isso já está sendo implementado? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, isso está em estágio de estudo. Ou seja, não é um negócio que a gente já está minerando com cocô de vaca, mas ao mesmo tempo é 100% viável do ponto de vista teórico. Então, assim, na minha concepção, é só questão de tempo até acontecer. Por exemplo, já existe essa mesma lógica com aterros sanitários. Nos Estados Unidos, o pessoal já minera Bitcoin com o resíduo, com o metano que sobra de aterros sanitários. E a lógica é a mesma, é essa decomposição anaeróbica que gera metano, metano é convertido em energia, energia é convertida em Bitcoin via mineração. Então, basicamente é isso. No futuro, a gente vai sim minerar Bitcoin com cocô de vaca, porque vai ser economicamente, não vai fazer sentido não fazer isso. O cocô de vaca vai ser visto como uma pilha, uma bateria, uma coisa que tem um potencial de gerar eletricidade e você não jogaria ele fora sem aproveitar esse potencial. Vai ser visto como um pensamento que não faz sentido do ponto de vista econômico. Então, todo mundo vai ser sim incentivado a transformar cocô, e não só de vaca, em Bitcoin.
Para os nossos ouvintes aqui que também não estão entendendo, conseguindo visualizar, vocês já devem ter visto aqueles toldos gigantes fechados em fazendas, como se fosse uma tenda. É uma tenda cobrindo todo esse esterco, esse aterro sanitário, que ela começa a segurar todo o gás metano, e aí eles colocam um exaustor que conduz todo esse metano acumulado, esse gás de decomposição, para um motor, para uma indústria de armazenamento. Mais ou menos assim. Agora, vamos partir para a nossa segunda pergunta aqui, estreando, que é a Maria que vai responder. Como vocês da Arthur definem energia ociosa? Então, vamos lá. A energia ociosa, na verdade, é toda energia que é produzida, né? E por algum motivo ela não é utilizada. O que faz com que ela se torne uma energia que é subvalorizada e submonetizada também, né? E tem alguns motivos de por que essa energia acaba ficando ociosa, como, por exemplo, né, geradoras de energia, que acabam gerando mais energia do que tem de demanda naquele momento. Ou, né, algumas indústrias que também geram energia como subproduto, né? Por exemplo, me corrijam se eu estiver errado, a do petróleo, né, que gera o metano como subproduto, e esse metano ele consegue ser utilizado para gerar energia também. E também, né, sistemas de energia renovável, por exemplo, usinas solares e eólica, onde muitas vezes, né, o momento onde mais se produz essa energia, né, onde mais vento, quando mais tem sol, não coincide com o pico de demanda por essa energia. Então, toda essa energia que sobra nesses processos e não é utilizada, a gente chama de energia ociosa. E aproveitando o gancho, já vou emendar na próxima pergunta, que é para o Betão. Se é possível encontrar energia ociosa no Brasil para mineração de Bitcoin. Essa é uma pergunta muito interessante, mas isso assim, ela vale não só para o Brasil, ela vale para todos os países, tá, gente? Você tem vários exemplos de energia ociosa, principalmente aqui no Brasil. A usina hidrelétrica, o Brasil é uma fonte muito recorrente de uso de energia hidrelétrica, e todas essas usinas hidrelétricas, elas possuem uma capacidade produtiva muito grande, só que as linhas de transmissão não transmitem toda a energia que é produzida, e nem toda a energia que é produzida, por não ser transmitida, acaba sendo consumida. Então, perto do ponto de produção dessas usinas hidrelétricas, você tem uma grande quantidade de energia excedente que não é consumida. Então, tem bastante espaço de energia ociosa aí no Brasil, principalmente nessas usinas hidrelétricas. Outra parte é a fontes renováveis. Por exemplo, no Nordeste tem muitas energias por placas solares, energias por turbinas eólicas. Todas essas fontes de energia, assim como as hidrelétricas, elas precisam de redes de transmissão. E a depender da infraestrutura, principalmente no Brasil, que é muito deficitária ainda, muito dessa energia excedente gerada, ela não é consumida. Então, é possível de se instalar usinas de mineração de Bitcoin próximo a estes locais que produzem energia e não conseguem distribuir ele completamente pela rede. Outra fonte de energia desperdiçada aqui no Brasil, que a gente pode estar dizendo, são as plataformas de mineração, de exploração de petróleo, que produzem energia como um subproduto, assim como também os próprios agropecuária, indústria agropecuária. Ela também gera energia como um subproduto, que é o da mineração pelo gás metano proveniente de resíduos. Na indústria de exploração de petróleo e gás, você consegue, através das plataformas, extrair o gás metano que sai dessa perfuração, armazenar ele para um motor de combustão, e a partir desse motor de combustão, você consegue utilizar essa energia para minerar Bitcoin. E todas essas energias seriam invariavelmente desperdiçadas pela rede, seja por um problema de armazenamento, seja por um problema de transmissão, ou seja por baixa demanda mesmo. No próprio Nordeste, a indústria não é tão forte quanto na região sudeste do Brasil, logo o consumo de energia que tem lá para a indústria é muito menor do que aqui, por exemplo, na região sudeste. E, por fim, o contrato take or pay. Então, várias empresas elas fecham um contrato de consumo de energia com as redes que provêm energia, distribuidoras, geradoras e etc. A depender de onde elas estão. E esse contrato não necessariamente ele vai ser usado em sua totalidade pelas empresas de energia. Então, o excedente que elas não usam do que elas contrataram, elas têm a possibilidade de negociar ele.
e ainda mais agora com o advindo do mercado livre de energia que vai começar a entrar em vigor agora no Brasil, existe uma possibilidade de fazer parcerias com empresas de mineração de Bitcoin, como a Arthur, para poder fazer parceria de mineração. Eu acho que faz sentido também fazer um complemento que tem um tipo de energia ociosa que é raro a gente lembrar que existe, porque ela não deveria existir, e ela também só diz respeito à ineficiência do processo de ampliação da nossa rede elétrica, que é o tempo de instalação das linhas de transmissão. Ou seja, muitas vezes o empreendedor já tem aprovado um projeto de geração, ele constrói o projeto de geração, por exemplo, uma pequena central hidroelétrica, um parque eólico, e ele espera meses, às vezes anos, até esse projeto de geração estar conectado à rede elétrica, porque a conexão do projeto na rede elétrica não é responsabilidade dele, é responsabilidade do Estado, que por vezes não é tão eficiente assim na gestão dessa fila e na implementação dessas linhas de transmissão. Então, além de tudo isso que o Roberto e a Maria comentaram, também tem essa questão de, bom, às vezes a gente vai ter uma hidroelétrica, por exemplo, uma usina, um parque de geração eólico, e se não existisse uma maneira de monetizar a energia que está sendo gerada, ele vai ficar 1, 2, 3 anos parado jogando energia fora. Tipo, literalmente aterrando energia em vez de dar algum uso para ela. Então, além de tudo, ainda tem essa forma diferente de monetizar a energia, que significa, em poucas palavras, que muitos dos projetos que não seriam econômicos não seriam viáveis do ponto de vista econômico, agora se tornam. Entrando aqui numa próxima pergunta, e é possível fazer o aproveitamento dessa energia no Brasil, como os mineradores de Bitcoin já fazem nos Estados Unidos? Então, gente, assim, o Brasil, antes ele tinha uma estrutura rígida, né, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, quando desestatizou o setor de energia, mas ainda assim ele era muito atrelado às concessões, sistema de concessão. Então, uma empresa que não fosse produtora ou concessionária dentro da rede concessionária de energia, ela não podia comercializar a energia. Com os novos marcos de energia, marcos legais, o mercado livre que vai se criar, que foi aprovado no ano passado e já está sendo implementado, então qualquer pessoa que produza ou tenha energia excedente vai poder comercializar a sua energia. Ainda é incipiente, ainda tem muitos modelos a serem estruturados, então condomínios que têm placas solares e produzem a própria energia, se tiverem excedente, vão poder usar. Em tese, sim, mas como, com que tipo de fiscalização? O mercado livre de energia que vai entrar, tem até um episódio nosso com o Sérgio Romani da Genial Investimentos, o head de energia da Genial Investimentos, que vocês têm que assistir para entender bem esse tema. Ele explicou bastante que vai poder ter uma liberdade de negociação, isso vai abrir a possibilidade, inclusive, de a gente reutilizar essas energias por produtores, pessoas físicas. Então, se você tem uma casa com placa solar, ou um sítio com placa solar, uma turbina, um moinho, o que seja, você vai poder produzir, usar essa energia. Ainda é um mercado novo, ainda é um mercado que está se estruturando, mas que tem bastante potencial aqui no Brasil, sim. Bom, vou aproveitar agora fazer essa pergunta, principalmente para o Caião, nosso head aqui de research. Quais são as fontes de energia que a Arthur usa? Conta para ele, e até podemos expandir, né, o que a gente vai usar, o que a gente já usou, como que a Arthur já trabalhou tanto energia em sua existência. Bom, atualmente, o foco principal da nossa operação é uma instalação nos Estados Unidos, onde a gente tem acesso à energia ociosa de uma cidade. A cidade gera um X de energia e essa cidade não consegue consumir toda a energia que é gerada. Então, a gente dá um uso a essa energia que seria desperdiçada. A geração dessa cidade é predominantemente hidroelétrica. Então, assim, a grande parte da nossa energia é hidroelétrica. Em alguns poucos momentos no verão, quando está muito seco, eles acabam usando também termoelétrica. Então,
eventualmente a gente acaba usando energia termoelétrica, ou seja, carvão e gás natural, e não só energias verdes, mas a grande parte do tempo são energias verdes que estão ociosas, quer dizer, sempre são energias ociosas, que é o excedente dessa cidade, e a gente tem uma segunda instalação que a gente está em momento de implementação, que é utilizando o flare, que é aquele gás, é o gás metano, que é associado a indústrias de petróleo. Vocês devem conhecer aquelas chaminés que queima-se o gás, por isso o flare gas, esse gás que é queimado. Esse gás ele tem um potencial de gerar eletricidade, que nem todo gás metano, que nem a gente falou aqui antes, né? O que acontece é que geralmente as pessoas não utilizam esse gás por não ter forma de levar ele até o mercado consumidor. E nos Estados Unidos é muito frequente terem essas fontes de gás que na região já exploraram para petróleo, mesmo para gás natural, e o lugar não é mais viável do ponto de vista exploratório e essa fonte de gás está simplesmente tapada. Tipo, eles simplesmente tampam o poço e abandonam ele lá. Então, a gente está no momento estudando como utilizar um desses lugares que tem um poço de gás natural tampado para geração de energia. É uma energia que também é ociosa, é uma energia que tem custo, entre aspas, zero, não é zero, porque tem toda a parte de implementação e equipamento, mas é uma energia que a gente não está competindo com outra fonte de demanda, então é uma energia muito mais barata. E, no momento, são essas as principais fontes de energia que a gente vem utilizando. Conforme a gente expanda, no fundo a gente é agnóstico do ponto de vista de energia. A gente pretende expandir sempre para onde tiver fonte mais acessível de energia. Pode ser metano, pode ser energia hidroelétrica, pode ser... No fundo, pode ser qualquer fonte de energia que for competitiva do ponto de vista financeiro, basicamente. Legal. Agora, mudando um pouco de temática, vamos entrar nas perguntas relacionadas a Bitcoin e mineração de Bitcoin. E a pergunta é: como será quando todos os Bitcoins estiverem minerados? Boa. Deixa eu responder essa, que esse é um comentário que eu estou acostumado a responder. É uma dúvida que aparece na cabeça de muita pessoa, né? Porque a lógica é a seguinte: conforme o tempo avança, a remuneração do bloco, que é o Bitcoin novo, que é emitido a cada bloco, diminui pela metade a cada 4 anos, certo? Começaram com 50 Bitcoins a cada bloco, depois 25 Bitcoins, 12,5, hoje em dia estamos em 6,25, depois do próximo halving do ano que vem vai cair para 3,125 Bitcoins, ou seja, a cada 4 anos que passa, a remuneração em Bitcoins que os mineradores vão receber cai pela metade. Isso gera uma preocupação em algumas pessoas de que, em algum momento, a mineração não vai ser mais viável do ponto de vista econômico, e isso faria com que os mineradores abandonassem a mineração de Bitcoin. Isso tornaria a rede insegura, portanto, passível de ataques. Esse pensamento ele é muito linear, é aquela coisa quando você pega 2 pontos assim, extrapola uma grande reta, sem pensar que podem ter mais inputs para serem considerados nessa equação. Por exemplo, uma coisa simples que isso não leva em conta é que o poder de compra do Bitcoin é diferente do que o valor em número de Bitcoins. Por exemplo, 6,25 Bitcoins hoje em dia valem muito mais do que 50 Bitcoins valiam no passado. Então, esse pensamento, ele já é um pensamento que não leva em conta que continuará havendo uma valorização do ativo Bitcoin. Ele leva em conta um Bitcoin estagnado no preço, portanto, um Bitcoin em que não ocorreu adoção. Esse é o primeiro dos pontos que eles não levam em conta. O segundo ponto que é interessante ressaltar que esse raciocínio não leva em conta é que a remuneração dos mineradores ela é composta de
duas coisas diferentes. Ela é composta pela remuneração do bloco, que são esses bitcoins novos que são emitidos a cada bloco como recompensa do bloco, e são esses bitcoins novos que estão entrando em circulação, e também pela taxa de transação de cada transação que os usuários fazem. Em algum momento, e isso era teórico, e esse último mês se demonstrou na prática como isso pode acontecer, conforme ocorra a adoção, o espaço do bloco fica mais disputado. A utilização do espaço do bloco fica mais disputado, isso significa o quê? Que os usuários vão pagar taxas mais altas para utilizar esse espaço do bloco. Isso é o que a gente viu acontecer nesse último mês com o começo dessa utilização maciça dos tokens BRC20, que usa os ordinals, etc., mas no fundo não importa. Basicamente a lógica é, com mais taxas de mineração, taxas de transação, mesmo que a remuneração do bloco caia, ela é só uma dessas duas fontes de receita dos mineradores. Tendo demanda, isso vai significar que a remuneração via taxas de transação vai aumentar. E isso por si só significa o quê? Que havendo adoção, não é uma preocupação a queda da remuneração do bloco, porque as taxas de transação compensam. E aí entra ainda nesse terceiro ponto que meio que se mistura na explicação desse segundo, que é justamente essa questão dos tokens BRC20. Eles demonstraram o quê? Uma nova fonte de demanda pelo espaço no bloco. E isso é uma outra questão que não é muito levada em conta. Até o começo desse ano, a gente estava acostumado a ver a rede sendo usada pura e simplesmente para consolidação de transações monetárias. Isso é uma fonte de demanda pelo espaço no bloco. Essa fonte de demanda, a gente está acostumado a ver um bull market de taxas a cada 4 anos, mais ou menos 6 meses a 12 meses depois do halving, associado com o ciclo de valorização do ativo. Essa fonte de demanda acontecia uma vez a cada ciclo. Se a gente olhar em gráficos que mostrem as taxas de transações na rede, isso fica muito claro. Esse último mês, com a invenção desses tokens BRC20, a gente está tendo um, entre aspas, bull marketing das taxas. Se você olha nos gráficos que mostram o custo de transação, isso fica bem claro. Apesar da gente estar num bear market. Ou seja, toda a questão da viabilidade da atividade de mineração de Bitcoin acabou de mudar. A dinâmica da rede acabou de mudar e mudar de um ponto de vista de que provavelmente agora existe uma maior viabilidade financeira. Tipo, no fundo, a invenção dos ordinals, das inscriptions e desses tokens BRC20, eles estão fazendo pelo espaço do bloco a mesma coisa que a mineração do Bitcoin faz pela energia. Ou seja, está monetizando um espaço quando esse espaço custava 0. Então, se antes a gente minerava blocos que tinham espaço vazio e, portanto, eles saíam com aquela taxa mais baixa de todas, que é 1 set por VByte, hoje em dia isso está parecendo que mudou de paradigma e não vai mais acontecer. Desde janeiro, a gente quase nunca limpou a mempool, a gente quase nunca fez nenhuma transação de 1 set por VByte. E, na verdade, se a gente olhar hoje em dia, as transações estão 50, 80, 30 sets por VByte, sabe? Criou um piso que é muito superior ao piso que era quase 0 pelo espaço do bloco. Então, é isso. Mesmo quando todos, sintetizando e respondendo a pergunta, mesmo quando todos os bitcoins estiverem minerados, só por ter demanda pelo uso no espaço do bloco, isso já vai significar taxa de transação o suficiente que, por o poder de compra dessas taxas de transações terem subido, mesmo se somarem 3 bitcoins, 4 bitcoins, que é um valor que hoje em dia é menor do que os 6 bitcoins de taxa do bloco, mesmo assim, só essas taxas já geram receita suficiente para tornar a rede viável. E aí o exemplo que aconteceu esse mês, quando essas taxas explodiram, a gente teve alguns blocos que as taxas de transação somente passaram de
6 bitcoins e alguma coisa. Então, mesmo com o halving diminuindo bastante a emissão de novos bitcoins, é só realmente acontecer a adoção e aumentar a demanda por esse espaço no bloco que a viabilidade futura da mineração, pelo menos na minha compreensão, está garantida mesmo quando todos os bitcoins tiverem sido minerados, que é um momento que, na verdade, só vai acontecer em 2140. Então, assim, não é que vai chegar um momento que vai virar uma chave legal. Agora todos os bitcoins foram minerados, agora não é mais viável. Não, a gente vai ver ao longo do tempo, a cada ciclo que passa, vai vendo se a mineração continua viável ou não. Mas, na minha interpretação, vai continuar assim. E para aquelas pessoas que ficaram interessadas em, né, investir em mineração, depois dessa resposta do Caio, qual que é o valor inicial, né? Um valor razoável, assim, para se iniciar quando tu quer investir em mineração ou para minerar? Olha, gente, assim, não tem muito um valor inicial, tudo depende do seu intento. Se você quer minerar como hobby, tem máquina de $100, $80, são até umas máquinas que fazem uma parte de um design caseiro, né? Tipo, você pode colocar ela como aquecedora da sua casa para fazer calefação, ela tem uma estética, um design bonito, e ela vai ser decorativa, vai aquecer sua casa, vai minerar Bitcoin. Rentável? Não. Dificilmente a solução caseira vai ter rentabilidade. Agora, se você quiser com rentabilidade, você pode criar a sua própria mineradora, a sua empresa, contratar, comprar máquinas, pegar financiamento, achar sócios e tudo mais. Ou você pode minerar com terceiros como a Arthur. Você pode adquirir produtos, serviços dessas empresas, como a Arthur tem esses produtos e serviços, e se tornar um minerador profissional com operação terceirizada. Aqui eu acho que vale a gente fazer o adendo que não é que a gente está querendo matar o sonho de ninguém. Tipo, a gente também tem esse desejo, essa curiosidade pelo hobby da mineração caseira. É um negócio que, com certeza, todo mundo que se interessa pela indústria tem esse desejo, essa curiosidade. Mas é que faz sentido falar, né, que a mineração tem economia de escala. Então, por exemplo, se eu for comprar uma máquina, eu não vou ter um desconto, eu não vou ter um atendimento preferencial, eu vou ser ninguém na fila do pão. Em compensação, se chega uma mineradora que vai comprar 1.000 máquinas, 10.000 máquinas, eles vão ser atendidos preferencialmente, eles vão ganhar uns 10% de desconto, e isso torna a operação deles muito mais viável de um ponto de vista econômico do que a minha. Tipo, eles conseguem chegar direto para um gerador de energia e falar: se sua energia estiver sobrando aí, a gente minera contigo. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso conectar direto na tomada minha ASIC e torcer para isso não derrubar minha fiação elétrica inteira e minerar pagando o custo da eletricidade da rede. Então, assim, é legal minerar Bitcoin? Sem dúvida é legal. Por isso que nós três aqui trabalhamos na Arthur. É viável do ponto de vista econômico minerar em casa? Não, não é. É uma atividade que as pessoas que quiserem fazer, fazem para aprender mais, para aprender como funcionam os pools, como conecta uma máquina, e também porque elas estão querendo adquirir Bitcoin sem KYC, sem registro, porque é a maneira que você consegue Bitcoin que não está atrelado a nenhum CPF, nenhuma exchange, nada. Mas dito isso, assim, se você falar para uma pessoa física pequena, assim, você tem X mil reais, R$1.000, R$2.000, você prefere investir em Bitcoin, comprando diretamente o Bitcoin, ou vai ser mais viável para você como investimento comprar R$1.000 em equipamento de mineração para tentar ter o retorno? Vai ser mais viável economicamente comprar o Bitcoin do que tentar investir R$1.000 numa máquina para tentar fazer essa máquina se pagar no tempo. E mesmo sem KYC, né? Vale lembrar, é mais fácil comprar um Bitcoin sem KYC através de inúmeras plataformas P2P que tem do que minerar para adquirir Bitcoin sem KYC, né? No fundo, o pessoal sempre despreza a dificuldade operacional que é a mineração de Bitcoin. Tipo, as pessoas precisam ser muito boas em toda a questão elétrica, engenharia elétrica, sabe? Tipo, instalação de cabeamento mesmo, sabe? Coisas que não são simples, sabe? Você não instala 2 ou 3 ASICs numa casa. Se fizer isso, você vai derrubar toda
toda a energia do quarteirão, talvez, sabe? Tem um tipo de consideração que é muito fácil passar batido e que, se a gente não fizer, na verdade, tende a passar batido para as pessoas e elas tendem a fazer cagada depois. Porque é isso, a gente vai pensar o quê? Vai pensar, não, qual é o custo de comprar uma ASIC no Mercado Livre? Eu coloco na tomada e foi. Será que foi mesmo? Será que você sabe fazer a manutenção da máquina se precisar daqui a 6 meses? E se você não souber, como você vai fazer isso? Você acha que existe uma assistência técnica especializada? Tipo, então é isso, não é tão simples quanto parece. Fazer análise de desempenho e tudo mais. Bom, deixa eu fazer então uma próxima pergunta, que é uma que a gente recebe bastante também, que é: e como eu faço para trabalhar com a Arthur? Vocês estão buscando pessoas no momento? Então, né, se tivesse me perguntado isso hoje de manhã, eu ia falar que não, mas eu fiquei sabendo que a gente está com 3 vagas abertas, né, 2 de estágio e uma vaga mesmo. Então, se você tem interesse, a gente está com vagas abertas e com previsão de abrir mais vagas daqui a um tempo. Então, me manda mensagem, né, manda ali no Instagram da Arthur, no inbox, daí eu te mando o e-mail para você enviar o seu currículo. E é isso, assim, entrem que vale a pena. Deixa eu fazer só um disclaimer e expandir um pouco essa resposta. É sempre difícil dar um cronograma do tempo, mas a nossa projeção é que ao longo desse segundo semestre a gente esteja entrando com operação no Brasil, né? Isso, inclusive, acho que eu já estou antecipando uma pergunta que está ali. Mas isso, numa timeline de uns 6 meses a 8, 9 meses, é muito possível que a gente precise sim de engenheiros eletricistas, pessoas que entendam de programação. Então, se vocês que estão escutando têm interesse em trabalhar com ecossistema e têm alguma competência técnica mais operacional, mais relacionada à engenharia elétrica, entre em contato sim. A gente, no curtíssimo prazo, a resposta é que não tem vagas, mas no médio e longo prazo a resposta é que muito provavelmente a gente vai precisar sim de pessoas que entendam de Bitcoin, entendam de mineração de Bitcoin e de tanto programação quanto engenharia elétrica. São 2 diferenciais, sim. Isso, e também no LinkedIn da Dishooks, né, que a gente está liberando todas as vagas por lá, então legal já seria já seguir a página para quando, né, tiver alguma vaga, você já receber a notificação ali do LinkedIn. Agora, a próxima pergunta. A alta do Bitcoin traz benefícios imediatos para Arthur? Sim e não. É interessante essa pergunta, porque, assim, por um lado, a alta do Bitcoin significa o quê? Que o nosso fluxo de caixa, que é em Bitcoins, passa a valer mais se cotado em Fiat, né? Tipo, a gente está recebendo mais ou menos a mesma quantidade de Bitcoins, mas esse Bitcoin está valendo mais, portanto, o nosso fluxo de caixa não ficou tão espremido. Nesse ponto de vista, sem dúvida, a alta do Bitcoin nos ajuda. Ao mesmo tempo, isso também significa que o valor das máquinas aumenta. Então, por exemplo, a gente que fechou a nossa rodada de investimento no começo do ano, para a gente foi excelente porque a gente teve tempo de investir enquanto as máquinas estavam baratas. E isso significa que com essa subida do preço, que subiu mais de 50%, 60% desde janeiro até agora, as máquinas que a gente comprou lá embaixo também se valorizaram 50%, 60%. Então, para a gente foi muito bom essa alta do Bitcoin, mas ao mesmo tempo isso significa que agora tem uma janela menor para fazer novos investimentos. Então, tipo, o plano de crescimento agora já implica em comprar máquinas um pouco mais caras, por exemplo. Mas, como um todo, dá para dizer que, sem dúvida, o fato do preço subir torna as margens que estavam espremidas um pouco mais tranquilas. E não sei se vocês lembram, a gente comentou aqui no podcast algumas vezes, mas esse primeiro semestre desse ano e o ano passado inteiro foram marcados por muitas quebras de mineradores relevantes, tipo Compute North, sabe? Mineradores tipo, das maiores hash rates da rede, assim. E isso aconteceu justamente porque as margens das operações estavam muito espremidas. O hash price, que é o quanto você ganha em centavos a cada hash, o quanto de energia você coloca para quantos centavos você ganha,
tipo, tava nas mínimas históricas desse primeiro semestre, assim, tipo, 7 centavos de dólar, um negócio assim. Agora ele está em 12, já é muito mais saudável para mineração, já é uma coisa que a média histórica é lá pelos 24, 25 centavos, mas com 12, 13 já é muito mais viável do ponto de vista econômico para uma operação de mineração do que antes. Então, apesar de ter essa sensação agridoce de que, puta, a gente está expandindo e agora a gente não tem acesso a máquinas tão baratas quanto a gente tinha, mesmo assim tem esse outro lado inteiro que é positivo, que é o fluxo de caixa tá menos apertado e mais saudável. Bom, aproveitando que a gente está falando justamente de alta do Bitcoin e como isso está influenciando a Arthur, deixa eu perguntar para vocês. Se eu quiser investir na Arthur, como eu faço? Então, gente, para investir com a Arthur, ou melhor, na Arthur, hoje já não é possível, a gente encerrou nossa captação da Series A, tá? Então não é investir na Arthur. Hoje a Arthur tem, para investir em mineração com a Arthur, um produto com o pessoal da Blocks Investimentos, é um produto com 5 mil reais de ticket para você entrar, você compra uma cota dessa empresa de mineração que vai minerar com a Arthur. A gente está nas últimas ofertas dessa abertura, né, dessa oportunidade de investir em mineração. E passado essa oferta, eu acho que entrando em contato com a Arthur, a gente pode ver futuras soluções. Mas até o momento, para investir em mineração com a Arthur, essa é a melhor forma e aproveita, corre lá antes que feche toda essa oferta, tá? É a última semana. Bom, aqui voltamos mais uma vez, o pessoal gosta. Todo mundo tem essa curiosidade, né, Maria? É possível minerar em casa? Acho que a gente já parcialmente respondeu essa, mas dá para você explicar um pouco melhor agora para os nossos ouvintes. Então, né, é possível, como o Caio já falou, mas não é uma boa ideia se você quer lucrar com essa atividade, né? Então, para se tornar lucrativo, é bom ter um acesso à energia barata, né? Tem que ter muito poder computacional também, além de todo o conhecimento técnico, né, que esse tipo de operação demanda, que não é pouco. Mas tem vontade de minerar como um hobby, né? Tem várias soluções, sim, atualmente, né? Como aqueles nerd miners, não sei, não conheço nenhum outro de nome, assim, mas existem várias soluções. Então vamos lá, próxima pergunta. Por que investir em mineração e não só comprar Bitcoin? Boa. Essa é uma pergunta que tem algumas formas diferentes de responder. Tipo, uma analogia que a gente costuma usar na Arthur, e na verdade é uma analogia até do mercado tradicional antes da Arthur, é a analogia do vendedor de pá na corrida do ouro. Ou seja, uma forma inteligente de se expor a um ecossistema é você fornecer infraestrutura para esse ecossistema, se você acredita no crescimento desse ecossistema. Às vezes você não necessariamente tem certeza qual vai ser a criptomoeda que vai para frente. Às vezes você não quer arriscar você sair para minerar o ouro e você achar a pepita, o veio de quartzo que tem o ouro, você prefere simplesmente reduzir a volatilidade e vender infraestrutura para o ecossistema, que assim, se o ecossistema está apresentando um crescimento, é natural que quem está fornecendo infraestrutura para esse ecossistema apresente um crescimento também. Nesse ponto de vista, é uma grande vantagem do minerador em comparação ao investidor que está comprando a moeda Bitcoin diretamente, é que ele consegue extrair um fluxo de caixa constante. Tipo, a gente ouve muita crítica ao investimento em Bitcoin de investidores tradicionais que eles falam que a gente não consegue calcular um valuation, sabe? Eu não consigo saber quanto vale um Bitcoin para eu poder comprar. E o fato da mineração de Bitcoin permitir ter um fluxo de caixa significa que você consegue fazer uma precificação baseada nisso. E esse é o sonho de todo mundo do mercado tradicional, é fazer uma precificação baseada justamente no fluxo de caixa. E é interessante nesse ponto de vista, a gente comentou anteriormente que a máquina da mineração varia de acordo com o preço do Bitcoin. Isso é uma mudança de dinâmica que não acontecia na corrida do ouro. Na corrida do ouro, a pá não sobe ou desce de preço de acordo com o valor que estão dando para o ouro. A corrida do Bitcoin, sim.
Tipo, a máquina que vai produzir o Bitcoin também pode ser vista como um Bitcoin sintético. Então, a exposição a uma mineradora de Bitcoin, por exemplo, ou estar exposto à mineração como um todo, significa que você tem um Bitcoin sintético que te gera, assim, um fluxo de caixa. E aí, óbvio que tem particularidades. Ele é um Bitcoin mesmo. Os nossos estudos internos mostram que, geralmente, o preço das ASICs respondem na mesma dimensão do que o preço do Bitcoin, só que com um espaço de 3 semanas, assim. Então, por exemplo, quando o preço do Bitcoin responde e começa a subir, a gente aqui dentro da Arthur entra no FOMO e quer investir o mais rápido possível em máquinas, porque a gente sabe que daqui a 3 semanas o preço das máquinas vai subir também. Mas tem uma diferença que eu acho que faz sentido ressaltar, que, no fundo, essa pergunta, por que investir em mineração e não só comprar Bitcoin, eu acho que tem uma questão que são investidores diferentes que olham para um ou para outro ativo. Tipo, por exemplo, tem o investidor que realmente é comprado na tese do Bitcoin, que o pessoal que se autodenomina maximalista. Esse pessoal acredita que investir no Bitcoin é mais seguro do que investir na mineração de Bitcoin, porque você está investindo só no ativo, você não está colocando uma complexidade operacional no meio. Ao mesmo tempo, muita gente do mercado tradicional que não sabe, não tem essa convicção no Bitcoin, não sabe dizer se o Bitcoin vai a zero ou não, pensa o quê? Pô, pelo menos eu tiro um fluxo de caixa constante desse ativo. Então, mesmo se ele for a zero lá no final, eu consegui extrair tanto valor no processo que isso foi diminuindo o meu risco. Então, na cabeça de um investidor do mercado tradicional, a mineração de Bitcoin pode ser vista como um investimento muito menos arriscado do que investir diretamente no Bitcoin. Porque é isso, a pessoa está fornecendo infraestrutura ao ecossistema, a pessoa não está acreditando na tese do ecossistema em si. Enfim, Betão, acho que essa resposta você vai saber complementar, né? Você manja bastante de mercado tradicional também. Não, também tem uma questão que, assim, para um investidor tradicional, que não tem assim, segurança e convicção no Bitcoin que um maximalista tem, então, além do fluxo de caixa que você recebe constantemente, você tem no balanço ativos. Então, se acontecer do Bitcoin ir a zero, essas máquinas elas podem ser empregadas em inúmeras outras funções e elas representam um ativo no balanço patrimonial, um ativo tangível. Você consegue pegar e vender elas no mercado e recuperar parte do seu investimento, que é até um grande problema de, por exemplo, pessoas, quando você investe, por exemplo, uma marca ela tem o valor dela que é estipulado pelo mercado, etc. Mas ela em si, você não necessariamente vai conseguir revender aquela marca pelo valor que está descrito que ela vale. Ela é um ativo intangível. Quando você tem uma indústria, uma fábrica, você sabe quanto vale aquele maquinário, pelo menos no mínimo, você sabe quanto vale o minério que foi usado para fazer e quanto tem de minério de ferro dentro daquela estrutura toda. Então você conseguiria revender até pelo valor de sucata. Se torna mais fácil e mais seguro nessa cabeça você ter um ativo físico dentro do seu portfólio. Bom, e já vou aproveitar aqui e emendar nessa questão de segurança. A gente até teve atualizações essa semana sobre essa próxima pergunta que eu vou fazer aqui. A Maria vai responder para a gente. O que acontece se banirem a mineração nos Estados Unidos? Aquele lugar que hoje é 20% do nosso hash rate, certo, Caio? Certo, Maria? Eu acho que é mais, eu acho que é 30 e poucos, quase 40, talvez. Eu Não acho sei. que estamos 30 e poucos também. Mas, assim, caso isso aconteça, né, o mais provável é que os mineradores eles saiam dos Estados Unidos, né, e migrem para países com legislações mais favoráveis, o que vai gerar ainda mais descentralização para a rede do Bitcoin, o que ruim não é, né? E mesmo assim, né, quando houve o banimento da mineração na China, a China ainda tem uma grande parcela do hash rate da rede, né, o que mostra que não é tão simples assim, né, banir a mineração de algum lugar, né? Porque quem quer minerar, no fundo, vai dar o seu jeito, assim. Então, muitas vezes o tiro pode sair pela culatra. Mas atualizações não estou sabendo, Betão. Conta mais aí.
Eu achei que vocês estivessem acompanhando. Recentemente foi aprovado lá o GOP, os democratas e republicanos chegaram num acordo em relação ao teto da dívida, que ainda vai à votação, né? O líder dos republicanos chegou a um acordo. E dentre essas discussões, até mesmo foi compartilhado por inúmeros perfis bitcoinheiros, que as mineradoras de criptoativos não seriam impactadas com o aumento de taxas ou uma taxa específica para elas. Então, assim, vamos dizer que o setor de mineração dos Estados Unidos desviou da bala por enquanto nesses próximos 365 dias, porque ano que vem eles vão de novo estar discutindo a questão do teto. Então, desviamos da bala por um tempo, tivemos essa atualização aqui. Então, não é um alvo ainda tão cedo, pelo menos por um tempo. Boa. Agora vamos entrar no último tópico, que é como a Arthur se enxerga, porque no fundo alguma das perguntas que foram feitas vai um pouco nessa linha. Então a gente já falou sobre o Bitcoin, a mineração de Bitcoin, a energia como um todo. Agora vamos falar um pouco da Arthur e como a gente se enxerga. E aí acho que o primeiro passo é entender que a Arthur... A gente é uma empresa que surge trabalhando com mineração de Bitcoin, é uma empresa composta por diversos bitcoinheiros, outras pessoas que não são bitcoinheiras, são pessoas do meio de inovação e tecnologia, e a gente é uma empresa que se enxerga hoje em dia como uma empresa do setor de energia. A gente fornece soluções que permitem a monetização de energia ociosa através do uso de data centers que estão focados em computação de alto desempenho. É um jeito diferente de descrever também a atividade que a gente chama de mineração de Bitcoin. Se pensar, tipo, a mineração de Bitcoin usa computadores específicos de alto desempenho, ela usa essa energia ociosa e ela monetiza essa energia ociosa. Então, a descrição que eu fiz aqui é a descrição de como a Arthur se enxerga. Ao mesmo tempo, isso deixa em aberto uma questão que é a seguinte: o que é a computação de alto desempenho? A computação de alto desempenho é a mineração de Bitcoin? Também, mas pode ser muito mais coisa, que eu vou daqui a pouco passar a bola para o Betão para ele explicar com mais detalhe, mas só para ilustrar, antes de passar a bola para ele, que no fundo, depende do que tiver com uma taxa interna de retorno, com uma TIR maior, a gente tende a perseguir. Tipo, a gente é bitcoinheiro e a gente minera Bitcoin porque hoje em dia a remuneração para minerar Bitcoin é superior à remuneração para usar energia com outro tipo de processo computacional para executar outra tarefa. No futuro, não temos certeza. Vamos sempre ter motivações capitalistas e tentar fazer o melhor pela nossa operação, que possivelmente inclui mineração de Bitcoin e possivelmente no futuro talvez signifique uma diversificação para outros usos com esses computadores de alto desempenho em data centers para outros setores da economia que também remuneram bem. Por exemplo, inteligência artificial, que está em franca expansão nos próximos 1, 2, 5, 10 anos, é de se imaginar que a necessidade por esse serviço aumente bastante. Então, a gente é uma empresa, sim, composta por bitcoinheiros, mas é uma empresa agnóstica nesse ponto de vista. A gente é uma empresa capitalista mais do que uma empresa ideológica. Então, só para concluir e sintetizar tudo isso que eu estou querendo dizer, explica para a gente, Betão, o que são os HPCs, que é essa sigla para computação de alto desempenho. Então, o HPC, o High Performance Computing, né, que seria o acrônimo da sigla, ele é um campo da ciência da computação. Então, para contar melhor, ele remete a tempos passados. A gente tinha problemas em que os computadores tinham que resolver, as pessoas queriam que os computadores resolvessem, e existia um hábito de se melhorar o hardware do computador, ou seja, você melhorava o processador, você melhorava a placa, você aumentava o tamanho do computador, você aumentava a ventoinha do computador,
E isso gerava um problema que a evolução do computador não era tão grande quanto a necessidade que tinha de desenvolvimento e trabalho de dados. A partir disso, se estruturou uma nova forma. Ao invés de você ter um computador maior, melhor, você pode pegar 10 computadores no melhor quesito que você tem naquele momento. Então, enquanto o hardware não evolui, você consegue organizar eles em clusters, de forma que eles trabalhem em conjunto e representem um computador único com mais capacidade. Nisso também existe uma reestruturação de como esses computadores resolveriam problemas. Então, ao invés do computador resolver o problema único e exclusivamente, sozinho, cada passo dele de uma vez, o problema é quebrado em várias partes e cada nanoparte é direcionada para um computador resolver aquela nanoparte. Então, um problema grande se torna um problema pequeno e um cérebro grande se tornam vários microcérebros resolvendo vários cérebros pequenos. Nesse sentido, a mineração de Bitcoin ela se assemelha a uma forma de HPC, porque ela também, os clusters, os containers que vocês veem ali, a organização é semelhante ao dos clusters de HPC, que são voltados para data centers de previsões meteorológicas, sequenciamento genético, inteligência artificial, e entre outras e muitas aplicações que são possíveis com HPC, porque cada container desse, cada cluster desse está resolvendo, quebrando em vários mini problemas, um problema que é a solução do encontro, do procurar encontrar blocos e validar transações. Então, High Performance Computing ele não é única e exclusivamente computação de alto processamento, vamos dizer assim, porque senão uma ciência de foguetes seria também qualquer coisa que tivesse computação em alta intensidade, um videogame seria, porque a computação está acontecendo em alta intensidade, mas ela é uma estrutura organizacional da computação. Então, é uma forma de estruturar o hardware e organizar um software para que uma solução seja resolvida pelo computador de uma forma distinta. Agora, aproveitando aqui, gente, a gente encerrou nossa pauta de perguntas e respostas. Sempre lembrando, a Maria está abrindo constantemente ali no Instagram da Arthur caixinhas de perguntas. Podem mandar para ela todas as suas dúvidas sobre Bitcoin, mineração, computação, High Performance Computing. O que a gente não souber responder, a gente inventa. E, Maria, seja bem-vinda agora para apresentar os podcasts com a gente. Por favor, gente, não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para os amiguinhos aqui, fazer a gente crescer se vocês gostam do nosso conteúdo, até mesmo para a gente melhorar eles para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Caião. Vocês querem fazer? Maria, por favor, façam um agradecimento final, sua estreia hoje. Pois é, obrigada, gente, pelo convite, né, para começar a participar aqui dos podcasts da Arthur. Prometo que eu vou me empenhar ao máximo, né? Não estou muito habituada, mas aos poucos vou pegando jeito. Mas queria pedir também para o pessoal engajar bastante, né, nesse podcast, se vocês gostaram, porque daí, quem sabe, a gente faz mais vezes, né? Abre a caixinha mais vezes, o pessoal manda as perguntas e a gente grava nesse modelo. Boa. Bom, aquele abraço, então. Maravilha. E, gente, prometo, a gente não inventa, a gente vai procurar a resposta. A gente não conversa, a gente fala.